Diga obrigado, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é bom todo tempo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos. Então transbordem no Espírito Santo de Deus, porque Deus está aqui poderosamente. Diga obrigado, Jesus. Diga eu te amo, Jesus. Deus é maravilhoso. Bom, nós entramos nessa década, nova década, e cada década a gente tem uma esperança nova, e a nossa maior esperança. Hoje eu perguntei para a pastora Lídia, qual é o teu pedido para Jesus? Só pode fazer um. Ela disse que ele volte imediatamente. E muita coisa aconteceu só nessa primeira semana. E tudo é tão profético que eu vou replicar a pregação, porque ela é importante, tem que ficar registrada. Jesus está voltando. Revelação única? Não, o Espírito Santo tem revelado para todo aquele que crê. Jesus está às portas. Você pode glorificar o Senhor? Agora é hora de santificar, agora é hora de se afastar da ilusão do mundo, mais do que nunca. Agora é hora de firmar os passos, mais do que nunca. Agora é hora de ser luz e sal. Agora é hora de ser instrumento vivo nas mãos do Senhor, sem dúvida nenhuma. Agora é a hora de ler a palavra, de orar mais, de louvar mais, de buscar mais a Deus, porque Jesus está às portas. Quem sente o sentimento que o Pai está vindo nos buscar, levante as suas mãos, glorifiquem ao Senhor. Se é o teu desejo, pede o colo para Ele. Eu vou começar com Lucas 21. Lucas 21. Isso é muito importante. Capítulo 21, versículo 28 de Lucas, diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quem quer levantar a cabeça, levantar as mãos, glorificar o Senhor? Diga glória a Deus, diga aleluia, diga santo ao Senhor, diga te amo, Jesus. Diga aleluia várias vezes, glória a Deus várias vezes. Deus é maravilhoso. Os anjos falam essa palavra aleluia. Glória a Deus, glória, honra, louvor ao Cordeiro, que é digno, o tempo todo. A gente faz no culto, eles fazem o tempo todo. Então vamos fazer a nossa parte, porque agora eles estão louvando lá. Vamos fazer o nosso louvor chegar na presença de Deus. E não é que Deus vai dar uma olhadinha, eu sei que Ele é onipresente, mas eu estou fazendo um paralelo, e vai se agradar do nosso louvor aqui nessa noite. Por favor, não cansa não. Jesus ficou com os braços abertos das 9 da manhã às 3 da tarde, até gritar está consumado. Não fechou não, ficou lá cravado, por amor a tua e a minha vida. Quem sabe então você pode erguer a mão de novo e glorificar a Deus. Quando começar a acontecer, dia 2, o presidente Trump, presidente dos Estados Unidos, atacou o segundo mandatário do Irã. Irã não é Iraque, Irã é uma potência. E ele atacou esse segundo mandatário do Irã, porque é um terrorista há muito tempo. Ele é um terrorista, ele que financia o Hezbollah no Líbano.
o Hamas na Palestina, ele que financia e promulga e faz acontecer os ataques às embaixadas dos Estados Unidos. O último foi quando tentaram invadir a embaixada dos Estados Unidos, agora, semana passada, e tentaram invadir a embaixada dos Estados Unidos para fazer refém, mas não conseguiram. E é ele que tem feito terrorismo há muito tempo. Mas você vai ver a mídia, que a mídia desse país é uma mídia comprometida, não é verdadeira. E a mídia vai dar valor, imagina a mídia dando valor para o Hezbollah, para o Hamas, para o segundo mandatário do Irã. A mídia que é totalmente liberal aos homossexuais, no Irã, enforca-se homossexual, para dar exemplo. Mas é a mídia totalmente comprometida, as universidades federais totalmente comprometidas. Esse país estava debaixo de um jugo diabólico, e Deus deu uma virada nesse país. E se prepare, porque 2020 vai ser o melhor ano da tua vida. Você vai prosperar e ser abençoado para a honra e glória do Senhor. Eu estou falando faz tempo. Vocês vão prosperar, não é para ti não, é para o reino. Só que vocês vão usufruir. E aí então o presidente Trump vai e atacou exatamente com um drone, um ataque certeiro, e pegou no aeroporto de Bagdá, pegou esse terrorista com mais alguns que estavam com ele, que eles estavam preparando mais ataques às embaixadas, e liquidou esse segundo mandatário. E aí agora o Irã se insuflou. O Irã se insuflou. Diga assim: Irã. Quem conhece o mapa do mundo sabe o que eu estou falando. Você olhando para mim, desse lado aqui vai estar a América do Sul, com o Brasil. Aí tem a América Central, a América do Norte, tem o Oceano Atlântico. Vem a Europa, abaixo da Europa a África. Olhando para cá, lá no final, você vai ver entre a divisão da África e da Europa, lá no final, quando acaba o Mediterrâneo, é Israel. Pedacinho assim no mapa, cercado. E se você for para o lado de lá, que você passa para o lado de lá do Rio Jordão, a Jordânia e a Síria. Aí você vai ver ao norte da Síria a China, a Turquia, a Rússia, a Líbia. Então você pega a Síria, Irã, vai para a China, Rússia, Líbia, Turquia, ao sul de Israel tem o Líbano, o Líbano ao norte com o Hezbollah, ao sul tem o Egito, Israel ali cercadinho. Cumprindo uma palavra profética. E aí tudo isso vocês vão entender então, que aqui alguém já deve ter ouvido de Gog e Magog, e nem sabe o que é isso, mas hoje você vai saber, e hoje você vai se inteirar, e hoje você vai se preparar, e hoje você vai dobrar os teus joelhos, e é para olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. Não é para ter medo não, quem quiser que glorifique ao Senhor. Você esperava que a gente fosse viver nessa terra assim, desse jeito aí? Não. Vai acabar o choro, vai acabar a morte, vai acabar a miséria, vai acabar tudo que não presta. Se preparem, Jesus está voltando. Quando essas coisas começarem a acontecer, e aí então o Irã diz assim: vai ter vingança, e eles estão há 3 dias fazendo funeral, amanhã vai fazer ainda, e uma multidão gritando: morte aos Estados Unidos, morte aos Estados Unidos. Nesse interino Natal, o Estado Islâmico matou muitos cristãos, degolaram. Não é Natal? Degola eles. A televisão não falou um. A televisão fala da Marielle. Já deu, hein, igreja? Crente em Jesus que diz para mim que vota em quem tem pensamento comunista, socialista, para mim você não é convertido, é nada. E não adianta ficar bravo comigo.
É inadmissível um crente em Jesus Cristo falar que vota em esquerda. E a notícia que eu li ontem é que o PT agora vai engendrar um partido evangélico, para ver se atrai os evangélicos. E vão começar a pregar, para ver se atrai o povo. Eu vou te dizer, filho, é o fim da picada. Mas o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Como é que um crente de Jesus pode votar em alguém que é a favor do aborto, que é a favor do sexo liberal, que você pode transferir o teu sexo, se você é homem quiser virar mulher, se é mulher quiser virar homem, que você pode adulterar, que você pode ter relação com animal, querem liberar o relacionamento com menor de idade, não vai ser mais crime a pedofilia, querem liberar, e o crente de Jesus veio falar para mim que, não pastor, nós queremos o social, você sabe o que é grouchismo, você sabe o que é Stalin, você sabe de onde veio esse pensamento, eles têm ódio de Deus. Preste atenção, está na hora de você ter sabedoria, se encher do Espírito Santo e ter autoridade para enfrentar tudo que está por vir. Não é para ter medo, é para olhar para o céu, a vossa redenção está próxima. E aí então falaram assim: Rússia, China, Líbia, Turquia, tudo a favor do Irã. Como estamos do teu lado, condenamos o ataque, e se vier, nós estamos do teu lado. E vamos atacar. E aí os Estados Unidos com Trump disse: olha, eu tenho dezenas de alvos no Irã, que se fizerem alguma coisa, eu vou atacar esses alvos. E hoje, o Gabriel acabou de me mostrar, o Irã falou, e nós temos 36 alvos dos Estados Unidos, que nós vamos atacar. Na Europa, no Oriente e tudo mais. Se prepare, igreja, Jesus está voltando. O amém foi fraco. Vocês querem ficar aqui? Se prepare, igreja, Jesus está voltando. Nossa, preciso eu falar? Eu preciso mandar vocês darem amém? Desculpe. Não sei bem se você sabe o lugar que você está. Você está na casa do Rei dos Reis, do Senhor, o Senhor do universo, o Deus único que existe, o Todo-Poderoso, que tudo foi feito por Ele e para Ele, e tudo que não for dele vai ser aniquilado. E você foi incluído no plano para viver a vida eterna. Acho que é bom você erguer os braços e glorificar o Senhor. Ou eu sou aqui um animador de auditório? Se eu falo a palavra de Deus, você glorifica, ponto. Não precisa eu falar. Eu não sou animador de auditório. Você está cultuando a Deus. Chegou o tempo e ponto final. Erga as tuas mãos e glorifica ao Senhor. Se encham do Espírito Santo de Deus. E se preparem. Pecado é pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, eu não estou condenando ninguém. Pode ter homossexual, pode ter adulto, pode ter tudo que não presta aqui hoje. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu não estou condenando, eu estou dizendo que ainda a porta não se fechou. Naum capítulo 2. Essa é a introdução. Naum capítulo 2. Vai lá. Vamos para a bênção. Deixa Deus fazer o que Ele quiser. Deixe Deus fazer o que Ele quiser. Deus é maravilhoso. Oi. Tá bom. Estava marcadinho, né? Eu amo a Jesus Cristo. Sem nada em troca querer. Ele é o meu melhor amigo, razão do meu viver. Eu amo a Jesus Cristo,
sem nada em troca querer. Ele é o meu melhor amigo. Eu estava de madrugada, muitos anos atrás, fazendo essa música. Falei, puxa, eu queria uma letra que traduzisse o profundo do meu coração. E aí abri Isaías 53. Não tinha parecer, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores, vai, só isso? Homem de dores, experimentado no trabalho. E fui declamando, eu já fui um rapper naquela época. Acho que eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro roqueiro do meio gospel. Vocês não eram nascidos, foi em 1978. Eu fui o primeiro rapper também. E aí eu declamo igual um rapper e tal. E aí por aí vai. Quem quiser que vai na internet e veja. Que agora não compra mais disco mesmo. Abrir em Naum capítulo 2. Vamos para a bênção. Vamos para a bênção, pastor Alessandro. Vamos para a bênção. É hoje, diga assim, é hoje. Não brinco, e não brinquem, e não folguem. Ah, mas o senhor fala há muito tempo. Eu falo, mas tudo se cumpriu. Naum capítulo 2. Naum capítulo 2. Dos versículos 1 a 4. O destruidor está já diante de ti. Guarda a tua fortaleza. Observa o caminho. Esforça os lombos. Fortalece muito o teu poder. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó. Israel vai ser protagonista desse tempo presente. Como a excelência de Israel, porque os que os desejam, como a excelência de Israel, porque os que despejam, os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Mandaram eles embora, né? Mas eles voltaram. Os escudos dos seus valentes estarão que cor? Que cor? Vermelhos. Os homens valorosos escarlatas. Os carros como fogo, tocha de dia na sua preparação. Naum está profetizando, está vendo aqui helicóptero mandando míssil, canhão, arma. Ele está vendo tudo isso, mas não sabe. Ele está fazendo assim: seus carros de fogo e as lanças na escuridão terrivelmente. E diz assim no versículo 4, Naum, a época de Naum, o máximo era uma carroça, filhão. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Olha para mim e glorifica ao Senhor. Como é que Naum vai dizer uma profecia dessa? Se ele só vivia de cavalo, a pé ou carroça. Nem cavalo, porque o povo de Israel não podia ter cavalo, era jumentinho. Preste atenção. Pelo amor de Deus, quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima, a vossa redenção está próxima. E diz: ai das cidades praianas, é o contexto que diz, as cidades que estão localizadas. Irmãos, se a Holanda não tivesse comportas, já estava debaixo do mar. Se Veneza não tomar cuidado, já está pela metade debaixo da água. Ai das cidades, tsunami, terremotos, preste atenção. Você vai dizer para mim, mas isso aí sempre teve, junto, como hoje? Preste atenção. Dias tenebrosos para o mundo, para você não. No Egito tinha trevas, em Gósen não. Onde o povo de Deus está, a bênção estará. Se você crê, que glorifique ao Senhor. Irmãos, já se cumpriu, porque vou falar alguns detalhes, eu vou correr para não segurar vocês aqui até meia-noite. Que quem sabe você quer ir para casa, continuar sem saber de nada. Porque diz assim: ele não vai vir a hora que vocês pensam, não. Vai vir a hora que vocês não vão saber.
Ele diz assim, o paralelo que Jesus faz: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão fosse vir, ele se preparava. Ou seja, ele vai voltar como um ladrão, você não vai saber a hora. Mas você, se Deus me conservar em vida, eu vou falar pelo resto da minha vida. Eu falo sempre, já disseram para mim: o senhor prega a volta de Jesus há muito tempo, para de pregar. Não vou parar de pregar. Prego desde a minha adolescência. Eu esperava que fosse nos anos 70, não foi, nem nos 80 não foi, nem nos 90 não foi, no ano 2000 não foi, 2010 não foi, estamos entrando em 2020, eu falo, quem sabe agora? Mas filhão, uma hora você vai ver que o que eu estou pregando é Bíblia Sagrada. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Podia mostrar N versículos que Jesus vai voltar. Mas vou falar alguns detalhes. A estátua de Nabucodonosor. Quando Daniel interpretou a estátua de Nabucodonosor, a cabeça da estátua que era de ouro, Daniel falou: é o teu reino. Depois virá o peitoral que é de prata. São os persas e os medos. Depois virá de ferro, ou de bronze, que foi a Grécia, que era o ventre aqui. Depois vai vir coxa, que é de ferro, e por último havia um que é de ferro e barro não dá liga, que são os pés. Irmãos, só existiu isso de domínio do mundo, só existiram os babilônicos, os medos persas, os gregos, os romanos, e depois houve um império romano, que foi uma religião que dominou a Europa. E nós somos colônias da Europa. América do Sul pelos espanhóis e nós pelos portugueses. Tem até franceses que vieram. Preste atenção. Nós somos colônia da Europa. E o Império Romano se transformou em França, Alemanha, Inglaterra. Conforme a Bíblia diz, 10 dedos. Irmãos, não é brinquedo, eu não estou falando aqui de algo... Isso é real. Não teve outro império, a não ser o da Babilônia, dos medos persas, dos gregos, dos romanos, e depois do romanismo através da religião. Não existiu. Napoleão quis, o reino otomano quis. Não conseguiu. Hitler tentou, não conseguiu. Não teve mais ninguém. Mas diz que de repente saiu uma pedra não cortada com mão, e veio no pé dessa estátua aí, arrebentou o pé, que era de não dava liga, barro e ferro, a estátua se despedaçou, a pedra foi crescendo. A pedra é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse reino firmou para todo sempre. Eis que é chegado o reino de Deus entre vós. Esse reino firmou. Irmãos, só não vê quem é cego. As 70 semanas de Daniel. Pastor, o senhor já pregou 30 mil vezes nas 70 semanas. O que você quer que eu faça? Que eu não pregue mais? Meu pai pregou 1000 vezes a passagem do filho pródigo, que 1000 vezes pessoas se converteram, porque a palavra é nova. Na realidade, não é a palavra é nova. Eu estou falando um contexto. Porque não está escrito que a palavra de Deus é nova cada manhã, porque eu conheço pregadores que não têm igreja, mas sabe, o pastor pregou errado. Sabe, tem um livro aí que diz os erros dos pastores. Quando a gente diz assim que Jesus tirou a chave da morte e do inferno de Satanás, não tem isso. Quando a gente diz, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não tem isso na Bíblia. Mas o contexto bíblico mostra que quem não vem pelo amor, vem pela dor, filhão. Se Deus quer a pessoa, Ele vai buscar. Nem se tiver que quebrar, mas Ele traz. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu que escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Mas foi para os apóstolos. A palavra de Deus é universal. A palavra de Deus tem espírito e vida. Eu pego ela e jogo para cima de vocês.
E aí tem aqueles que nunca tiveram igreja, mas eles sabem condenar um pastor. Não tem o versículo que diz que a palavra de Deus é nova a cada manhã. Mas qual é o contexto, meu Deus do céu? Eu posso ler um versículo 30.000 vezes: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E cada vez que eu ler, vai incendiar o teu coração. Meu Deus, 70 semanas de Daniel. Daniel profetizou que até as 69 semanas o Messias viria. Eram semanas de 7 anos cada semana, não de 7 dias. Deu exatamente 483 anos. Quando Daniel profetizou, os magos, que são astrônomos, não astrólogos, astrônomos na Babilônia, porque o livro de Daniel está em aramaico, leram, viram uma estrela, eles são astrônomos, cientistas. Surgiu uma estrela, onde tem que nascer um rei? Estudaram Daniel, opa, vai nascer em Jerusalém. Mas Jerusalém não foi destruído por nós? Eu estou conjecturando. Foi, mas Ciro deu uma ordem para eles voltarem. Eles o que? Eles reconstruíram. Reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade. Verdade, disseram lá os cientistas, astrônomos, que a Bíblia chama de magos. Verdade, depois a Grécia dominou o mundo, e depois, mas eles estão lá. Tem a cidade, tem o templo, e pasmem, um tal de Herodes reformou o templo, ficou mais bonito do que o de Salomão. Verdade. Então vamos levar presente para o novo rei. O livro de Daniel cumpriu literalmente, era fazer conta, mais e menos. O povo de Israel não soube fazer conta, e Jesus falou: nossa, vocês nem ao menos sabem fazer conta, nem para fazer somar. Se são 69 semanas de 7 anos, daria 483 anos para o Messias surgir. Jesus falou: nem o teu dia você sabe saber. Porque se o Espírito Santo não revela, não adianta eu plantar bananeira, não adianta você falar 2 mais 2 são 4. A pessoa, não. Só se crê em Jesus se o Espírito Santo de Deus revelar, filho. Porque crer em Deus é reflexão intelectual e filosófica, não tem nada de fé. Crer em Deus é o raciocínio se crê ou não. Crer em Jesus é loucura. Só se crê em Jesus quem tem uma experiência chamada experiência do novo nascimento. Porque Paulo falou: eu prego a loucura da cruz. Você não vai entender, filho. Só se você ouvir o chamado do bom pastor, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me, disse Jesus. Irmãos, a estátua de Nabucodonosor se cumpriu. As 70 semanas, ou as 69 semanas de Daniel se cumpriram. Falta uma. E quando Daniel quis saber dessa uma, que é os últimos 7 anos, foi falado para ele: fecha, que não é para você, é para os últimos dias. Estão para se iniciarem os 7 anos finais da humanidade. E aí você vai ver 7 taças da ira, 7 trombetas, você vai ver 7 selos. Preste atenção, Jesus está às portas, meu Deus. Foram expulsos, porque Jesus saiu do templo. E eles falaram: olha que templo lindo. E Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles pensaram que Jesus estava falando dos últimos dias. Não, era para a geração deles. Jesus falou: não vai passar essa geração. Jesus é o ano 0. Nós estamos em 2020. Jesus é o 0. Quando ele nasceu, ano 0. Quando Jesus tinha 33, ele subiu. No ano 70, o general Tito entrou lá e destruiu, e não ficou pedra sobre. Irmãos, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não passou aquela geração, foram expulsos para o mundo todo. Aí o evangelho veio para nós. E aos trancos e barrancos, acertando e errando, a igreja segurou a história da cruz por 2000 anos. Mas os originais, o remanescente, que Deus tem promessa com Abraão,
é a nação de Israel. E agora a nossa hora está acabando para Deus executar o projeto com eles. Está chegando a hora da igreja sair daqui. Levante as tuas mãos e glorifique ao Senhor. Nós nem éramos para sermos incluídos e Deus nos chamou. A um povo que nunca me chamou, eu disse: eis-me aqui. Somos nós. Foram expulsos, e aí, biblicamente, eles tinham que voltar a ser nação. Irmãos, pelo amor de Deus, se os Estados Unidos invadissem aqui, Estados Unidos não, os Estados Unidos é bênção, vamos supor, o Irã, ou a China, invadisse o Brasil e expulsasse a gente do Brasil. Irmãos, em 100 anos, já era o teu bisneto, já falando idioma para onde ele foi, se ele fugiu para o Japão, se ele fugiu para a França, se ele fugiu para a Inglaterra, o filho do filho do filho dele nem ia lembrar do que era o Brasil, gente, em 200 anos, eu estou falando quase 2000 anos depois, eles voltaram a ser nação novamente, cumprindo Isaías, em um dia se formará uma nação, e a pergunta é, pode isso? E lá na ONU, o embaixador era o embaixador do Brasil, Oswaldo Aranha, em 1948, e ele declarou: Israel é uma nação novamente. O ex-presidente desse país trouxe Armaginadab aqui, aquele déspota do Irã. O meu presidente foi a Israel e disse: vou transferir a embaixada para Jerusalém, porque eu reconheço que eles são projeto de Deus. Glorifica a Deus, igreja. E diz assim: orai pela paz de Jerusalém, porque eu abençoo a todos que assim o fazem. Nós não tínhamos direito, agora tivemos, fomos incluídos. Mas o direito original agora vai para eles. E nós vamos ser arrebatados, tudo se cumpriu. Aí em 1967, igreja, eu tinha 11 anos. Jerusalém foi reconquistada pelo povo de Deus. Israel reconquistou na guerra dos 6 dias, em 6 dias. Veja bem, Líbano, Jordânia, Síria, Egito, cercaram Israel com milhões de soldados, Israel com milhares, e Deus deu a vitória para Israel, e no final de 6 dias, Israel estava no centro do Egito, lá em Cairo, lá na Síria, tomou as colinas de Golã. Irmãos, eu li o livro, diz assim que era um batalhão de árabes, 2 soldados israelenses, e de repente, isso é um livro secular, não é livro evangélico não, é a história de Golda Meir, que era a primeira-ministra. Então diz assim que 2 soldados israelenses, um batalhão de árabes, e aí de repente o batalhão, e os 2 não entenderam, levaram eles presos, e perguntaram: por que vocês se renderam? Ah, porque de repente surgiu um exército do lado de vocês. Preste atenção. Você sabe quem é Miguel? Você sabe quem é Miguel? Gabriel luta pelos gentios, Miguel luta pelos judeus. Miguel é aquele que quebrou lá o príncipe da Pérsia, que estava impedindo a resposta para Daniel. Foi Miguel, que agora ele falou: agora eu vou brigar com a Grécia. É Miguel que luta por eles, e são legiões de anjos. E eles voltaram a ser nação em 48, em 1967 tomaram Jerusalém de volta. Por quê? Porque vão reconstruir o templo. Irmãos, Daniel disse assim: a ciência se multiplicará, pelo amor de Deus. Só se multiplicou no século 20, gente. Começo do século 20 ainda se viajava de carroça, gente. Final do século 19, Dom Pedro viajava do Rio para Búzios, não, para onde que ele ia? Petrópolis.
de cavalo, gente. Meu Deus do céu, eu era pequeno, eu lembro do bonde. Só no século XX, filho. Televisão, telefone, internet, avião, carro a combustão, foguete, celular, computador, ar-condicionado. Irmãos, quer que eu vou ditando vocês? Quer que eu vou ditando? Só se multiplicou a ciência no século XX, meu Deus do céu. Daniel fala, a ciência se multiplicará, só se multiplicou no século XX. Ficaram 70 anos na Babilônia, foi no ano 70 que eles foram expulsos, e foi a diáspora. Então nós calculamos que o número 70 é um número muito forte, porque a Bíblia diz que uma geração são 70 anos mais ou menos. Está no Salmo. Ou seja, a gente calcula 1948 com 70, daria 2018. Então, a gente fala, puxa, 2018 tinha que acontecer algo. O algo eu não sei, mas houve o jubileu. E sempre que tem um jubileu de Israel, eu não vou explicar o que é jubileu, porque senão eu vou pregar até 2 da manhã. O jubileu, cada vez que existem anos sabáticos, são 7 anos, cada 7 anos sabáticos, quando o 50º é jubileu, e no jubileu acontece alguma coisa. Foi em 2018, irmãos. E aí, o pastor Alessandro é vice-presidente de uma empresa israelense no Brasil, e houve uma ordem geral para todo judeu voltar para Israel, porque os rabinos estão falando, o Messias vai surgir. Diretores da empresa dele que moravam nos Estados Unidos com uma vida boa, largaram tudo e voltaram para Israel. Jesus está às portas. Bom, agora eu vou começar a pregar. Mas vou ser rápido. Se você for em Ezequiel 37, alguns versículos só. Ezequiel 37. Alguém pode glorificar aí, que eu não gosto de silêncio. Eu sei que vocês estão raciocinando, então vocês estão em silêncio, mas eu não gosto. Então glorifica que eu sou assim mesmo. Eu não gosto. Eu gosto é do fogo, filho. Você já sentiu a presença de Deus, que você não conseguiu se controlar? Ah, o Espírito está sujeito ao profeta, eu sei, mas a gente está tão gostosamente que você não quer controlar, ponto. Não estou atrapalhando o culto. Está todo mundo orando, quer saber? Vou dar liberdade, cara. Está todo mundo, não vou atrapalhar o pregador, mas está todo mundo louvando, quer saber? Vou começar a pular e gritar. Ah, não, mas o vizinho não vai me salvar não, filho. Nem minha esposa, nem meu esposo, nem meu pai, nem minha mãe, nem minhas filhas. Quem vai me salvar sou eu e Deus. Eu aceitei o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. E ponto final. E quando eu venho no culto, sou eu e Ele. Glorifica a Deus. Ser crente em Jesus Cristo é algo individual, eu não dependo de outro. Eu não quero o mundo, eu odeio o mundo, odeio o diabo, odeio essa organização do inferno, nem de reino chamo. E estão com os dias contados, porque Jesus venceu. E aí você vai ver que no capítulo 37, Ezequiel é contemporâneo de Daniel, eles estão na Babilônia. Vocês vão ter que ter o raciocínio aberto, porque eu vou falar um monte de coisa. E vai que o Espírito Santo te convença. Mas eu vou pregar hoje. É o seguinte. Ezequiel, contemporâneo de Daniel, tem uma visão. Ele teve uma visão, gente. Apareceu para ele o staff de Deus, a glória de Deus. Ele viu o querubim com 6 asas, 2 pés direitos, 4 rostos,
Um rosto de homem, um de leão, um de águia e um de boi. Tinha olho para tudo que era lado nas asas, simbolizando onipresença. Ele diz que o querubim não se vira. Se você corre para lá, vai o homem. Se você corre para cá, vai o leão. Se corre para lá, vai a águia. Se corre para cá, vai o boi. Que ser é esse? Na hierarquia do céu é o maior, é o querubim. E vocês se lembram que João viu no Apocalipse 4 querubins ao lado do trono do Senhor Jesus. Lembre-se, eram 5, mas um caiu. O maiorzão lá caiu, se rebelou contra Deus e levou 1/3 do céu com ele. São milhões e milhões de anjos. Só que 2/3 ficaram, 4 querubins ficaram. E se eles têm 1/3, nós temos 2/3. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. E aí então você vai ver que não tem nada a ver, porque o que Ezequiel está profetizando não era para eles que estavam na Babilônia. Eles estavam na Babilônia cativos. Mas ele vai ter uma visão no capítulo 37 de um vale com ossos secos. Você conhece a passagem? Eu posso pregar essa passagem para um crente que está na sequidão? Posso. Mas qual é a exegese e a hermenêutica? Isso aqui é sobre o povo de Israel. O povo de Israel estava morto. Foram expulsos no ano 70 da nossa era. Acabou a língua, acabou a nação, acabou os costumes, acabou tudo. E Deus pergunta então para Ezequiel: está vendo esse monte de osso aí? Um fêmur para cá, uma bacia para lá, uma canela para lá, um pé para lá. Está vendo esse monte de osso aí? Dá para voltar a juntar a cabeça com o tronco, dá para ter nervo, carne, pele. Ele falou assim: o senhor que sabe. Então ele disse assim: profetiza. Profetiza. Então Ezequiel foi profetizando: ossos, voltem ao seu lugar. E a cabeça veio, o tronco veio, o pé veio, o fêmur veio, montou aquele barulhão, virou osso, de repente veio o nervo. E ele profetizando: nervos, veio o nervo, carne, pele. De repente era tudo um vale de corpo. E aí Deus pergunta: e aí, você acha que dá para ter espírito de novo? Tu sabes, ele falou: profetiza. E ele disse: espírito, volte. E disse que o espírito de cada um entrou dentro deles e eles ressuscitaram. É uma alusão a Israel que estava destruído na diáspora. Não era eles que estavam na Babilônia. E voltariam a ter vida para se cumprir o que Deus prometeu para Abraão. Porque pode passar milhares de anos, mas Deus cumpre o que Ele fala. Ezequiel 37, alguns versículos do 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou o espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor. Eram muito numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. E me diz: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me diz: profetiza sobre esses ossos. Diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém nervos, nisso tudo Ezequiel tinha que repetir tudo isso. Porém nervos, farei crescer carne, vou estender pele, porém em vós o espírito, com letra minúscula, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que vieram nervos, conforme ele foi falando, e cresceu carne, estendeu a pele,
e não havia espírito, e diz, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito, e sopra, ou seja, vai vir de tudo que é lugar, para voltar a ser uma nação, e profetizei, e me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Olha para mim e glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Eu posso pregar isso para você hoje. Talvez você está num vale de ossos secos. Você está seco. Mas eu profetizo, em nome de Jesus. Oh, quem estiver aqui como osso seco, ajunta nervo, ajunta carne, ajunta pele, espírito volta, ressuscita, revigora, ressignifica, reconstrói, levanta o seco e torna a dar vida, em o nome de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus. E eles voltaram a ser uma nação. Versículos 16. Tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá, pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve por José, vara de Efraim. Eu vou ajuntar judeu e gentil, porque Efraim era filho de José no Egito, junto com Manassés. Eu vou juntar tudo, fazer um povo só, porque nós somos filhos de Abraão, segundo a fé. Ajunta um ao outro para que se unam e se torne um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo dizendo, não nos declarará o que significa estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, seus companheiros, ajuntarei a vara de Judá, farei delas uma só vara, farão uma só na minha mão. Versículo 20. E os pedaços de madeira sobre que houver escrito estarão na tua mão. Versículo 21. Dize-lhes, pois assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações. Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram. Ele estava na Babilônia, não era sobre eles que ele estava profetizando. Congregarei de todas as partes do mundo, vou levar eles para a terra deles, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei sobre todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, porque em nome de Jesus está chegando o tempo que o povo de Israel vai gritar, Maranata, Baruch Rabá, Bishena Adonai, bendito é o que vem, em nome do Senhor.
Aí, vai ser duro pregar, hein? Melhor. Melhor subir os adoradores. Aí tem o Ezequiel 38. O Ezequiel 38 começou a se cumprir no começo de 2020. E você vai ouvir falar de Gog, Magog, Tubal, Put. Ezequiel 38. É logo após os ossos se juntarem, eles voltaram a ser nação. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, rei de Magog. E se eu pudesse te mostrar um mapa, eu te mostraria. É toda a região entre Irã, Turquia. Vou te mostrar Put, vou te mostrar Tubal, vou te mostrar a região que vai para o norte da África, onde tem muitos países muçulmanos. Líbia, que é África. Rússia, onde está englobado tudo que está nesses versículos aí. Vira o rosto para eles e profetiza, disse Deus. Logo após o meu povo voltar a ter pele, carne, vida. Filho do homem, versículo 2, dirige o rosto contra Gog, rei de Magog, príncipe de Meseque e de Tubal. Profetiza contra eles e diz: assim diz o Senhor Jeová: esse eu sou contra ti, viu? Ô Gog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal, eu vou te fazer voltar, porém anzóis nos teus queixos. É bom que o inimigo escute, porque ele não é onipresente, nem tem entendimento, mas nós temos pelo Espírito Santo. Farei voltar, porém, anzóis nos teus queixos. Te levarei, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, bizarramente. Sabe qual é o exército hoje que se veste bizarramente de vermelho? Sabe o que está em Apocalipse 9,16? 200 milhões de soldados, cavaleiros. Sabe qual é o único exército no mundo que tem 200 milhões? É a China. Sabia que a China fez uma estrada entre a China e o Irã? Sabia que o rio Eufrates secou, conforme a palavra de Deus diz? Porque a Síria tinha o rio Eufrates para atacar Israel. O rio secou. Quer dizer então que a China pode vir com esse exército por terra para o Irã, do Irã passar pela Síria e atacar Israel hoje? Sim, pode. E quanto é o exército da China? 200 milhões. Que se veste bizarramente, pode passar os céus e a terra, filho. Filha, pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Versículo 4: farei voltar, porém, anzóis os teus queixos, levarei a ti com todos os teus exércitos, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, que é ali na África, Put, que é o norte da África, todos escudo e capacete, Gomer e todas suas tropas, a casa de Torgarma, da Banda do Norte,
todas as suas tropas e povos contigo. Isso está acontecendo debaixo dos teus olhos. Acabaram de dar respaldo para o Irã, a China, a Rússia, a Turquia, a Líbia, os países do norte da África, os países comunistas e socialistas. Israel está ali no meio, um filetinho, e o diabo tem ódio, porque Israel, quer queira quer não, trouxe o Messias ao mundo. Eram 12 tribos, sobrou uma, e essa uma era de Judá, que profeticamente traria o Messias. E o Messias nasceu, fugiu para o Egito, voltou, escondeu. O diabo, onde que ele está? O diabo não é onipresente. O anjo falou: José, em sonho, foge para o Egito. E o diabo, cadê? Mata tudo que é criança de 2 anos para baixo do sexo masculino, lá em Belém. Não acharam. Aí ele cresce quietinho, com 12 anos entra no templo, confunde os doutores, e ninguém sabe onde está o Messias. E vai, e vai, e vai, e vai. De repente ele, com 29 anos, entra numa fila, e está lá João Batista batizando. E ele vai na fila. E quando João Batista veio, ele falou: não posso te batizar. Ele falou: não, tem que batizar, porque eu vou pedir esse negócio aí, tem que cumprir, eu tenho que cumprir o que eu peço, pode me batizar aí. Aí João Batista batizou Jesus, e na mesma hora uma voz falou no céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E veio uma pomba para mostrar fisicamente. E aí ele foi levado para o deserto e foi tentado pelo diabo. E o diabo falou: tem que ajoelhar. E ele falou: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não, faz a pedra transformar em pão. Você está com fome. E ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí ele levou num lugar alto lá, onde tem o templo. Falou: se joga, porque está escrito que será dada uma ordem aos teus anjos, você não pode nem tropeçar em pedra. E ele falou: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo fugiu, e os anjos trouxeram pão. Glorifica a Deus. Vou te pegar, Satanás. Deus está falando: Satanás, teu tempo está curto, tua hora chegou, demônios. Versículo 9: então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem. Versículo 10: assim diz o Senhor: não quero nem ler isso. Não. Fique de pé. Já falei demais. Depois você lê na tua casa 1 Coríntios. Primeiro você lê 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 a 18. Depois você lê 1 Coríntios 15, 51 a 58. 1 Tessalonicenses 4, depois 1 Coríntios 15. E aí diz assim, está chegando a hora. Paulo diz assim aos Tessalonicenses, depois corrobora em Coríntios: nós não precederemos os que dormem. Primeiro eles, ante a última trombeta de Deus. Porque um pastor me questionou: a igreja vai estar aqui na tribulação, porque diz que nós vamos ter que escutar a última trombeta. E ele confunde a trombeta dos anjos de Apocalipse, que são 7 trombetas de catástrofes. Não é trombeta de anjo. A Bíblia por várias vezes mostra que Deus tem a trombeta dele. E Paulo diz: ante a última trombeta de Deus.
Os que dormiram em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, a encontrar com eles nas nuvens. O arrebatamento está chegando. Jesus está voltando. Glorifique a Deus. Tira para mim. Sejam cheios do Espírito Santo. Dá para tirar meu paletó? Enche o pulmão. Enche o pulmão e louve a Deus. Enche o pulmão e sejam cheios do Espírito Santo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida, meu fôlego, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Eu acredito, se a Bíblia fosse escrita hoje, essa música estava no Salmos. Já vi fogo e terremoto. É a vida do crente em Jesus. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Das ordens às estrelas e ao mar os seus limites, eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há diante da tua voz, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem.
céus abertos, e o esposo está chegando. Põe azeite na lamparina, pega uma reserva, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Um dia você vai ver. Se Deus te abrisse os olhos agora, você veria a glória do Senhor aqui. A glória do Senhor está aqui. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E se os seus pecados são como a escarlata, se tornarão como a branca lã. E o azeite transbordando. Levante as mãos e diga: estou pronto para subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos. O esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Estou pronto para subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Vejo os céus abertos. Senhor Deus, oro sobre este povo, todos os adoradores, que a gente chama de levitas, mas é segundo a ordem de Melquisedeque. A todos que me assistem ou assistirão na internet, Deus, que o teu poder os envolva e que nos forge, nos prepare para grandes experiências, milagres, o sobrenatural nos envolvendo, porque estamos aguardando o arrebatamento. Estamos olhando para cima, Deus, estamos olhando para cima, porque sabemos que a nossa redenção está próxima. Em nome de Jesus, toda a igreja diga: eu recebo e concordo, em nome de Jesus.
Há um erro teológico muito grande que eu vejo. Tem gente que diz assim: não, mas está escrito que Jesus só volta quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. Se você lê em Apocalipse, quem vai pregar o evangelho são os anjos, não é o homem. Está escrito em Apocalipse que eles sairão pelos 4 cantos da terra, dizendo: é chegado o reino de Deus. Não entre na onda de pessoas que acham que sabem. Quem te guia é o Espírito Santo de Deus. Quem te convence é o Espírito Santo de Deus. O pecado já passou dos limites. A mentira, a lascívia, a miséria, a maldade já chegaram ao limite. Jesus está às portas. Pode ser que nessa década se iniciarão os 7 anos finais da humanidade. O que eu posso te esclarecer é que nos primeiros 3 anos e meio a igreja ainda estará aqui, mas depois ela vai ser arrebatada para as 2 testemunhas pregarem para os judeus. Uma é Moisés, outra é Elias. Ah, mas Moisés morreu. Que eu saiba, Moisés e Elias apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração. E que eu saiba, está escrito que um tem poder de fazer pragas caírem, e o outro tem poder de fazer cair fogo do céu, ou parar de chover, ou ser arrebatado num redemoinho que passa uma carruagem de fogo e separa de Eliseu, ou faz o rio Nilo se transformar em sangue, ou faz o mar vermelho abrir. Só sei que Moisés representa a lei, Elias os profetas, dizendo para o remanescente de Israel: Jesus é o Messias. E então eles irão ser espremidos por vale do Armagedon e gritarão: Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vão para casa, que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês, que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de vocês, que vocês possam chegar no lar e possam dizer: muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. Até quinta-feira, se Deus quiser.
louvor.